5 questões sobre probabilidade é o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala galera, nesse vídeo eu vou estar resolvendo aí 5 questões sobre probabilidade, mas antes gostaria de pedir para você não esquecer de se inscrever, deixar seu like caso você goste do vídeo e ative o sininho para você receber as notificações sempre que tiver material novo no canal, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolada, partindo para a questão 1. Num grupo de 60 pessoas, 10 são torcedores do São Paulo, 5 são torcedores do Palmeiras e as demais são torcedores do Corinthians. Escolhido ao acaso um elemento desse grupo, a probabilidade dele ser torcedor do São Paulo ou do Palmeiras é. Antes vamos colocar aqui uma vírgula, que houve um erro na digitação. São Paulo, vírgula. Bom, ele quer saber a probabilidade de ser escolhido um torcedor do São Paulo ou do Palmeiras. Como ele está falando aqui, ou, a gente vai apenas somar essas quantidades. Então, nós temos aí 60 torcedores ao todo, e torcedores do São Paulo ou do Palmeiras corresponde à soma dos 10 do São Paulo com os 5 do Palmeiras, totalizando então 15 torcedores. E aí, para a gente calcular a probabilidade, basta que a gente divida o 15 pelo 60, o que corresponde ao evento, escolher um desses torcedores, e ao espaço amostral 60, aquilo que a gente tem e aquilo que a gente quer. E aí, dividindo 15 por 60, a gente encontra 0,25. Essa, portanto, é a probabilidade e a resposta correta é a letra B. Questão 2. Um atleta participa de um torneio composto por 3 provas. Em cada prova, a probabilidade dele ganhar é 2/3, independente do resultado das demais. Para vencer o torneio, ele precisa ganhar pelo menos 2 provas. Pergunta-se qual a probabilidade dele vencer o torneio. Bom, para que ele vença o torneio, existem 2 possibilidades. Uma é ele ganhar 2 provas, a outra é ele ganhar as 3 provas, já que ele diz aqui que ele tem que vencer pelo menos 2. Então a gente vai calcular separadamente essas 2 probabilidades, começando com a probabilidade dele vencer 2 provas. Probabilidade de vencer 2 corresponde ao produto entre a probabilidade dele vencer uma, que é 2/3, e a probabilidade dele vencer a outra. E já que são independentes, nós teremos aí 2/3 vezes 2/3, o que dá 4/9. A probabilidade dele vencer as 3 é semelhante. 2/3 na primeira, 2/3 na segunda, 2/3 na terceira. Isso vai me dar uma probabilidade equivalente a 8 sobre 27. A probabilidade total, que é o que a gente quer, vai ser dada pela soma dessas 2 probabilidades, ou seja, 4/9 mais 8/27, porque ele tem a probabilidade de ganhar vencendo 2 ou vencendo 3. E aí, como a gente tem uma coisa ou a outra, a gente soma as probabilidades. E aí, para somar essas frações, os denominadores estão diferentes, a gente faz o MMC, que entre 9 e 27 é o 27. E aí, divide o 27 por 9, que vai dar 3, multiplica o resultado com 4, que dá 12. Divide o 27 por 27, que dá 1, multiplica o resultado com 8, que é o próprio 8. E somando então 12 mais 8, vai dar 20 sobre 27. A probabilidade total dele vencer o campeonato, o torneio, vencendo 2 ou 3 provas, é então de 20 sobre 27. E a resposta correta é a letra D. Questão 3. No comício com 1.800 apoiadores a uma candidatura a prefeito de uma cidade do interior brasileiro, foram identificadas todas as pessoas que estavam com Covid-19 e as gripadas. Ao final da identificação,
constatou-se que 6% estavam com Covid, 3% estavam gripadas, 92% das pessoas não estavam com nenhuma das duas doenças. Ao escolher um apoiador desse comício ao acaso e sabendo que ele não está com Covid, qual a probabilidade de que esse apoiador esteja somente gripado? Bom, o meu espaço amostral, aquilo que a gente tem que ser formado pelas pessoas que não estão com Covid. E o meu evento vai ser formado com as pessoas que estão apenas gripadas. Se a gente somar esses percentuais, nós encontraremos 6 mais 3 mais 92, um total de 101%. Ou seja, na porcentagem o total teria que ser 100. O que significa dizer que quando se fez esse levantamento entre 6% e 3%, nós temos pessoas que estão gripadas e com Covid ao mesmo tempo. Então, para facilitar o nosso cálculo, vamos separar isso aí em dois conjuntos. As pessoas que estavam com Covid, as pessoas que estavam com gripe. E essa área central corresponde às pessoas que estão com as duas coisas ao mesmo tempo, tanto com Covid quanto com gripe. E que porcentagem vai ser essa? É exatamente essa porcentagem que está passando. Então a gente vai colocar aqui no centro 1%. E pessoas com Covid, nós vamos subtrair 6 menos 1, que vai dar o equivalente a 5%. Então vejam, se a gente somar os 5 com 1, eles estão dentro desse conjunto todo das pessoas com Covid. Só que aí nós temos 1% de pessoas que têm Covid e gripe e 5% com pessoas que têm apenas a Covid. Fazendo o mesmo processo com a gripe, nós temos 3% menos 1, que vai dar 2%. Então, se a gente soma 1 mais 2, nós temos o total de 3%. Mas aqui nós temos que 1% estava com Covid e gripe e que 2% estavam apenas com gripe. E fora desses conjuntos, a gente coloca os 92% das pessoas que não tinham nenhuma coisa nem outra. E para poder fazermos então o cálculo da probabilidade, a gente vai calcular qual a quantidade de pessoas correspondente a esses percentuais. Então nós vamos calcular 1% de 1.800, que equivale a 18 pessoas, 5% de 1.800, que equivale a 90 pessoas, 2% de 1.800, que equivale a 36 pessoas, e 92% de 1.800, que corresponde a 1.656 pessoas. Bom, fizemos então a distribuição das quantidades de pessoas. Nós temos 90 que estão só com Covid, 36 que estão só gripadas e 18 que estão gripadas e com Covid, além das 1.656 que nem tem uma coisa nem tem a outra. Ele está dizendo que será escolhida uma pessoa que não está com Covid. Então, as pessoas que não estão com Covid correspondem ao somatório daquelas que estão somente gripadas, 36, com aquelas que não têm nenhuma coisa nem outra, 1.656. O que significa dizer que os apoiadores que estão sem Covid, correspondendo a essa soma, são, portanto, 1.692 pessoas. Isso é o nosso espaço amostral. E o evento, ele quer apenas as pessoas que estejam somente gripadas, que são aquelas 36 ali já identificadas anteriormente. E aí, para calcular a probabilidade, basta que a gente divida o evento, 36, pelo espaço amostral, 1.692. Como o resultado está em fração, basta que a gente faça aí a simplificação. E aí a gente vai simplificar os 2 por 36, encontrando então a fração equivalente a 1 sobre 47. E a resposta correta, portanto, é a letra C. Questão 4. Em um colégio foi realizada uma pesquisa sobre as atividades extracurriculares de seus alunos.
Dos 500 alunos entrevistados, 240 praticavam esporte, 180 um curso de idiomas e 120 realizavam as duas atividades, ou seja, frequentavam idiomas e praticavam esportes. Se nesse grupo de 500 pessoas, um é escolhido ao acaso, então aqui a gente já tem um espaço amostral definido. Ele está dizendo que vai escolher um entre esses 500. Meu espaço amostral então terá 500 pessoas. Qual é a probabilidade de que ele realize pelo menos uma dessas atividades? Quando ele diz pelo menos uma, significa dizer que o que a gente quer são pessoas que ou fazem idioma, ou praticam esportes, ou fazem as duas coisas. Beleza? Então, para facilitar essa visualização, de novo, vamos distribuir isso em dois conjuntos: os que praticam esporte e os que fazem idioma. Para fazer a distribuição sem maiores problemas, o ideal é que a gente comece lançando sempre os que estão fazendo as duas coisas, que ele diz aí para a gente que são 120 alunos. E esse conjunto esporte nós já distribuímos 120 do total de 240. Então a gente vai subtrair 120 de 240, encontrando 120. Nós temos então 120 pessoas que apenas praticam esporte e 120 que praticam esporte e idioma, totalizando então 240. Da mesma forma, a gente vai proceder com os que fazem idioma, são 180, mas aqui a gente já tem esses 120. Subtraindo isso aí vai dar 60. E a gente fica com 60 pessoas que fazem apenas idioma, não fazem esportes. Ok? Isso aí, portanto, é suficiente para o que a gente precisa. Como eu disse lá no começo, o total de alunos, ele vai escolher um entre esses 500. Nosso espaço amostral, então, terá 500 alunos. E o evento? É escolher uma pessoa que pratica esporte ou idioma. Então, nós temos 120 que praticam esporte, nós temos 60 que praticam ou que fazem idioma, e temos ainda esses 120 que fazem os dois. Então, para que a gente tenha uma coisa ou a outra, basta que a gente some esses três valores, encontrando então 300 alunos que praticam esporte, ou fazem idioma, ou fazem as duas coisas. A probabilidade, portanto, vai corresponder ao meu evento, 300, sobre o meu espaço amostral, 500. E aí a gente pode cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, encontrando então a probabilidade de 3 para 5, e a resposta correta, portanto, é a letra B. Questão 5. Em um certo grupo de pessoas, 40 falam inglês, 32 falam espanhol, 20 falam francês, 12 falam espanhol, falam inglês e espanhol, 8 falam inglês e francês, 6 falam espanhol e francês, 2 falam as três línguas e 12 não falam nenhuma delas. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa desse grupo. Então me interessa aí escolher uma pessoa do todo, aquelas que falam alguma coisa ou aquelas que não falam nada. A gente vai ter que levar em consideração esse total de pessoas. Qual é a probabilidade dessa pessoa falar espanhol ou francês? Bom, vamos destrinchar isso distribuindo esses elementos nos três conjuntos: os que falam espanhol, os que falam inglês e os que falam francês. Como eu disse na questão anterior, o ideal é que a gente comece distribuindo os valores de dentro para fora, ou seja, nesse caso, como são três conjuntos, a gente vai colocar aqui dentro, nesse meinho, aqueles que falam as três línguas. E ele disse que são duas pessoas. Então, nesse espaço aqui, que corresponde à interseção dos três conjuntos, nós vamos colocar essas duas pessoas. Além disso, ele fala que 12 delas não falam nenhuma das línguas. Então, essas 12 nós vamos colocar fora desses conjuntos. Vou deixá-lo aqui nesse espaçozinho exclusivo para ele. E vamos então agora distribuir aqueles que falam duas línguas. Aí nós temos esse espaço aqui
para quem fala espanhol e inglês, esse espaço aqui para quem fala espanhol e francês, e esse espaço aqui para quem fala inglês e francês, ok? Então aqui nós temos 6 pessoas que falam espanhol e francês. Espanhol e francês está determinado nesse setor aqui, e a gente já tem 2 pessoas. Então nós vamos subtrair 6 menos 2, que vai dar 4. Inglês e francês são 8 pessoas. Inglês e francês a gente vai colocar nesse espaço, e aqui nós já temos 2 pessoas. Então se a gente faz 8 menos 2, são 6 pessoas que falam inglês e francês apenas. Mas se a gente somar o 6 e o 2, nós temos 8 pessoas que falam inglês, francês e ainda temos essas 2 que falam espanhol. Além disso, ele diz que 12 pessoas falam inglês e espanhol. Inglês e espanhol estão nesse espaço. Nós já temos 2, vamos subtrair 12 menos 2, encontramos então 10 pessoas. 10 pessoas que falam apenas espanhol e inglês. Mas temos 12 que falam espanhol, inglês e essas 2 que falam francês. E aí, agora as pessoas que falam uma língua somente, especificamente. 40 falam inglês. Quando a gente olha o conjunto relacionado às pessoas que falam inglês, nós já temos essas 10, essas 2 e essas 6. Então, se a gente somar 10 mais 2 mais 6, vai dar 18. E aí a gente vai subtrair 40 menos 18, que vai dar exatamente 22 pessoas. 32 falam espanhol. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Nós temos aqui essas 10, essas 2 e essas 4, totalizando 16. Nós vamos então fazer 32 menos 16, que me dá 16 pessoas que falam apenas espanhol. E finalmente os que falam francês, ele diz que são 20. Só que nós já temos 4 mais 2 mais 6. 4 mais 2 mais 6 vai dar 12, e aí a gente vai subtrair 20 menos 12, totalizando 8 pessoas que falam francês, apenas francês. Então, para calcular a probabilidade, nós vamos em busca do total de pessoas que a questão não nos deu. E para a gente calcular esse total, basta que a gente some essas quantidades: o 16, o 22, o 8, o 4, o 6, o 10, o 2 e o 12. São as pessoas que foram entrevistadas. Ele quer o total. Então, somando isso aí, nós vamos encontrar o equivalente a 80 pessoas. Esse é o nosso espaço amostral. É aquilo que nós temos disponível. Mas ele quer escolher uma pessoa que fala espanhol ou francês. Pessoas que falam espanhol ou francês, ele está excluindo aquelas que não falam, ou melhor, aquelas que falam apenas inglês. Então, nós vamos somar todos esses que estão aqui dentro, excetuando-se essas 22 pessoas. Porque quem fala apenas inglês não fala espanhol nem francês. Então, a gente tem duas opções: ou somar o que restou, o 16 com o 10, com 6, o 2, o 4 e o 8, é o que eu fiz, encontrando então 46 pessoas. Ou a outra possibilidade seria subtrair dessas 80 as 22 que falam apenas inglês e essas 12 que não falam nada. Encontraríamos as 46 do mesmo jeito. E para calcular a probabilidade, basta que a gente divida as 46 pessoas que falam espanhol ou francês pelo total de pessoas, que foi 80. E dividindo um pelo outro, a gente encontra uma probabilidade de 57,5%, e a resposta correta então é a letra D.